Final de ano chegando, época de oferta, e o objetivo desse vídeo é que vocês saiam daqui sabendo exatamente qual TV de resolução 4K vale a pena vocês estarem comprando. E para quem é novo aqui no canal e não conhece a gente, vale a pena mencionar que nos últimos 12 meses a gente teve a possibilidade de testar mais de 30 televisões diferentes, e nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês aquelas que estão valendo mais a pena do meu ponto de vista e que são aquelas televisões que provavelmente vão ser os melhores custo-benefício desse fim de ano. E o legal desse vídeo é que, além de eu falar quais são as televisões, eu vou mostrar algumas imagens delas para vocês, incluindo imagens comparativas, e além disso eu vou falar qual é o preço justo a estar pagando por cada uma delas. E sem enrolar, eu já vou começar aqui o vídeo apresentando duas TVs ao mesmo tempo, pois são duas televisões da mesma marca, que no caso são as televisões QNX1D e a QN85D, dois modelos da Samsung, que inclusive vocês já estão vendo através dessas imagens. E eu estou recomendando elas pelos seguintes motivos. Esses dois modelos estão utilizando a tecnologia Mini LED, que, para quem não conhece, é uma tecnologia que permite que elas entreguem pra gente um nível de preto e de contraste muito melhor se comparado a outras TVs que não utilizam essa tecnologia. E de fato a tecnologia funciona muito bem, aprimorando muito a qualidade de imagem. E para vocês terem uma referência ainda melhor como realmente faz diferença a utilização dessa tecnologia, eu separei algumas imagens comparativas da QN85D, que é uma dessas duas televisões mini LED que eu acabei de mencionar, ao lado da Q70D, que não utiliza a tecnologia de mini LED. Mas antes de mostrar essas imagens, eu recomendo fortemente que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês visualizarem as diferenças entre uma TV que usa o mini LED contra uma TV que não utiliza. E como vocês já podem notar, a diferença é realmente gigantesca. Podemos ver claramente como a TV mini LED ali na direita consegue entregar um nível de preto muito melhor e uma imagem muito mais agradável se comparado à Q70D ali na esquerda, que não utiliza essa mesma tecnologia. E essa é uma questão especialmente relevante para pessoas que gostam de assistir a filmes e séries em um ambiente mais escuro. Então, se por acaso você é esse tipo de público, então essas duas televisões mini LED da Samsung podem ser ótimas escolhas para vocês. E vale mencionar que, além da qualidade de imagem, essas duas televisões entregam um bom sistema operacional bem completo em termos de aplicativos e que responde muito bem. E para o público gamer, as duas TVs também são bem completas, entregando pra gente uma taxa de atualização de 120 Hz com 4 portas HDMI, sendo todas 2.1, e tem suporte aí para VRR e FreeSync em ambas as televisões. Mas agora vem um ponto importante: qual o preço delas? No momento em que eu estou gravando esse vídeo, no site oficial da Samsung, se a gente usar como referência os modelos de 55 polegadas, a gente vai ver que essas duas televisões estão custando ali basicamente R$6.000. E por esse preço eu diria que não vale a pena, porque por mais que sejam boas televisões, R$6.000 para elas é um valor extremamente caro. No entanto, agora vem a boa notícia, pois essas duas televisões já apareceram por menos de R$4.000 lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram. E por menos de R$4.000, sem dúvidas, qualquer uma das duas são ótimas escolhas, e para ser sincero, eu até diria que um pouquinho acima de R$4.000 ainda valeria bastante a pena. Então abaixo de R$4.000 nem se fala, com certeza são excelentes escolhas. E vale a pena mencionar que, se por acaso você ainda não faz parte desse nosso grupo de ofertas, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado. Você escolhe ali se entra no grupo do WhatsApp ou do Telegram ou nos dois, e diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando para vocês, e é completamente de graça para entrar e participar. E vocês lembram que lá no comecinho do vídeo eu até mencionei que nos últimos 12 meses a gente testou mais de 30 televisões aqui no canal? Então, sobre isso, pessoal, muitas pessoas acreditam que a gente recebe de graça a maioria dessas televisões, só que na realidade é justamente ao contrário. A grande maioria das televisões a gente compra com o nosso próprio dinheiro, aproveitando as ofertas que a gente coloca lá no grupo para vocês. E só comprando por lá, com certeza a gente já economizou aí alguns milhares de reais nos últimos meses aqui no canal. Então, se vocês entrarem lá no grupo, eu tenho certeza que vocês também podem economizar muito dinheiro. E para encerrar essa parte sobre esses dois modelos da Samsung, eu sei que agora algumas pessoas podem estar me perguntando: tudo bem, tu está recomendando as duas televisões, mas qual é melhor? A QNX
X1D ou então a QN85D. Sinceramente falando, as duas são bem parecidas, sendo que a maior diferença é que a QN-X1D tem esses suportes de mesas laterais feito em plástico, enquanto a QN85D tem um suporte de mesa central feito em metal. Mas de resto elas são extremamente parecidas, então pessoalmente falando, eu escolheria a mais barata, independente de qual fosse. Vamos agora para a terceira televisão da lista, e essa daqui é uma dica para quem quer uma TV maior, como por exemplo 65 ou 75 polegadas. E essa minha terceira dica se trata da televisão mini LED da TCL, modelo C755, e eu estou mencionando ela nessa lista pelos seguintes motivos. Esse modelo da TCL também possui a tecnologia de mini LED, ou seja, ela também consegue entregar pra gente um nível de preto e de contraste bem acima da média. Inclusive, nesse momento, estamos mostrando algumas imagens comparativas dela ao lado da Q70D da Samsung, que não possui essa tecnologia. E como vocês podem visualizar, a diferença é realmente gigantesca a favor do modelo da TCL, especialmente durante a reprodução de filmes e séries em ambientes mais escuros, como é o caso dessas imagens. Além disso, esse modelo da TCL tem alguns outros diferenciais. Por exemplo, em relação à qualidade sonora, ela entrega pra gente uma potência de 50 watts, que é superior se comparado à concorrência, e além disso, na parte de trás da TV, ela tem um subwoofer para melhorar a qualidade dos graves. E além disso que eu falei até agora, ela é extremamente completa em termos de tecnologias, seja para você que gosta de ver filmes, séries ou jogos de videogames. Então ela entrega pra gente suporte a Dolby Vision, Dolby Atmos, tem uma taxa de atualização que vai até 144 Hz, tem 4 portas HDMI, sendo 2 delas 2.1 e tem suporte para VRR e FreeSync. E sobre o preço dela, ela é basicamente quase imbatível nos tamanhos de 65 e 75 polegadas. No modelo de 65 polegadas, por exemplo, ela pode ser encontrada na faixa dos R$5.000 e no nosso grupo de ofertas abaixo desse valor, inclusive, e pagar menos de R$5.000 numa TV de 65 polegadas com tecnologia de mini LED realmente é um preço muito bom, que fica bem mais atrativo aí se comparado à concorrência. E para vocês terem uma referência dessa questão, as duas televisões da Samsung que eu tinha mencionado anteriormente também estão disponíveis nos tamanhos de 65 polegadas, mas elas costumam custar ali mais de R$1.000 a mais se comparado ao modelo da TCL, e isso deixa bem claro como o modelo da TCL se mostra um excelente custo-benefício. Ou seja, pessoal, se vocês querem uma TV com uma boa qualidade de imagem, cheia de tecnologias e querem pagar um preço abaixo da média, esse modelo da TCL realmente pode ser uma excelente opção. Eu só acho uma pena que infelizmente ela não está sendo vendida no tamanho de 55 polegadas, então se você ficou interessado nela, é pelo menos ali 65 polegadas para cima. Agora vamos aqui para a quarta televisão da lista, e dessa vez uma televisão da LG, mas antes de mencionar qual é essa televisão, apenas lembrando, pessoal, se vocês estão assistindo a esse vídeo até esse momento, imagino que vocês estejam gostando do vídeo, então não esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, isso é extremamente importante pra gente. Como eu falei anteriormente, aí nos últimos 12 meses, a gente comprou várias televisões, então o apoio de vocês é realmente fundamental para a manutenção aqui do nosso canal, então contamos com o apoio de cada um de vocês, e também lembrando, pessoal, novamente, o link para entrar no grupo do WhatsApp, Telegram, vai estar aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado. E como eu estava falando anteriormente, a quarta dica vai ser uma televisão da LG, que se trata do modelo QNED 85T. No entanto, em relação a esse modelo, existem algumas coisas bem importantes que vocês precisam saber sobre ela, caso prefiram esse modelo. Por exemplo, pessoal, todas as televisões que eu tinha mencionado anteriormente estavam utilizando um painel do tipo VA, que é conhecido por entregar um bom nível de preto. E além disso, as televisões anteriores estavam usando a tecnologia de mini LED, como eu já tinha mencionado para vocês. E juntando o mini LED com o painel VA, as TVs anteriores conseguiam entregar pra gente um nível de preto muito bom e um excelente contraste. Só que essa televisão da LG que eu estou recomendando agora é diferente, pois ela está entregando pra gente um painel do tipo IPS, que é conhecido por ter um nível de preto mais acinzentado. E diferente das outras televisões, ela não está utilizando tecnologia de mini LED. Até vale mencionar que essa televisão da LG, apesar de não estar utilizando o mini LED, ela está utilizando tecnologia de escurecimento local, que também tem o objetivo de melhorar o nível de preto e o contraste. No entanto, em relação a essas questões, o recurso de escurecimento local que ela utiliza em termos de qualidade não se aproxima do mini LED que as TVs anteriores entregavam pra gente. E para vocês terem uma referência melhor disso, nesse momento
estou mostrando algumas imagens comparativas da Mini LED QN85D da Samsung ali na esquerda, que era uma das televisões que eu tinha recomendado anteriormente, contra a QNED 85T da LG ali na direita. E podemos ver claramente que a TV Mini LED da Samsung entrega um nível de preto e uma imagem mais agradável nessas cenas mais escuras. E eu sei que falando isso e mostrando essas imagens para vocês, provavelmente a maioria dos consumidores logo de cara já iriam descartar essa TV da LG. Afinal de contas, as TVs anteriores entregavam o melhor nível de preto e um melhor contraste, características bem importantes na hora de ver filmes, séries ou então jogos de videogames. Só que agora vem um detalhe relevante, pois essa TV da LG tem sim uma vantagem se comparado às televisões anteriores, e por esse motivo eu estou mencionando ela nesse vídeo. E a vantagem é a seguinte: essa TV da LG tem um melhor ângulo de visão, então como vocês conseguem ver através dessas imagens comparativas novamente ao lado da QN85D da Samsung, se você assistir a TV de um ângulo mais lateral, a TV da LG ali na direita, apesar de ter um pior nível de preto, consegue conservar melhor a qualidade das cores, diferente da TV da Samsung, que vai perdendo qualidade mais rapidamente à medida que a gente fica de um ângulo mais lateral. Então, por exemplo, se eu fosse comprar uma dessas televisões que eu mencionei até agora para colocar na sala da minha casa, onde eu sei que geralmente eu ou outras pessoas ficamos de um ângulo mais lateral, nesse sentido, provavelmente eu iria preferir esse modelo da LG, mesmo ela tendo um pior nível de preto. Afinal de contas, nesse cenário que eu acabei de falar, o ângulo de visão provavelmente seria mais importante. Então, a depender do seu contexto, sim, pode ser que valha a pena estar investindo dinheiro na TV da LG. E só para complementar, vale a pena mencionar que lá em casa a luz da minha sala geralmente fica acesa quando a gente está assistindo a televisão. E quando a luz do ambiente está ligada, essa questão do nível de preto deixa de ser tão importante assim, porque quando a luz do ambiente está ligada, a gente perde um pouco da percepção sobre a real qualidade do nível de preto da TV. Então esse seria mais um ponto interessante a favor da TV da LG nessa circunstância em especial. Inclusive, pessoal, essa televisão que está aqui no meu lado se trata justamente da TV da LG que eu estou mencionando agora, que é a QNED 85T. E como vocês podem visualizar, olhando para ela nesse tipo de ambiente que tem um pouco de iluminação, ela não parece ter um nível de preto tão ruim se comparado àquelas imagens que eu tinha mostrado anteriormente ao lado da Mini LED da Samsung, naquele ambiente mais escuro. Mas se por acaso você vai assistir a TV em um ambiente mais escuro, especialmente se você vai fazer isso mais de frente, então nesse sentido não tem muito mistério aqui, com certeza eu recomendaria as duas TVs anteriores, sejam as duas televisões da Samsung ou o modelo da TCL. Mas continuando a falar sobre essa televisão da LG, qual o preço dela? Quando ela foi lançada, ela estava custando ali na faixa dos R$5.000, preço que honestamente eu estava achando muito caro em relação ao que ela realmente poderia valer. Mas atualmente lá no nosso grupo de ofertas, essa mesma TV já apareceu por menos de R$3.500. E abaixo desse valor, daí sim eu acho que começa a ficar mais interessante, especialmente naquela circunstância ali que eu acabei de falar, se o ângulo de visão é importante, especialmente ali se você vai assistir a TV em um ambiente com luz ligada, porque nesse cenário o nível de preto deixa de ser tão importante assim. Então, dentro desse contexto, sim, diria que ela pode valer a pena. E para encerrar essa parte sobre a QNED 85T da LG, vale a pena comentar que em termos de tecnologias para os jogadores de videogames, ela é bem completa. Então ela entrega pra gente uma taxa de atualização de 120 Hz, com 4 portas HDMI 2.1 e tem suporte para VRR e FreeSync. Agora vamos aqui para a quinta dica, que também está utilizando um painel do tipo IPS, que no caso se trata da televisão The One PUG8808, televisão da Philips. E no caso dessa televisão, ela tem alguns diferenciais bem interessantes se comparado aos modelos anteriores. Por exemplo, esse modelo da Philips utiliza a tecnologia de Ambilight, que para quem não conhece são luzes de LED que ficam atrás da TV e ficam ali iluminando o nosso cenário de acordo com as imagens que vão passando na tela. E essa tecnologia funciona para qualquer conteúdo que você esteja assistindo, seja filmes, séries ou então jogos de videogames ou qualquer outra coisa que você esteja visualizando. E como vocês estão vendo nessas imagens, o efeito que o Ambilight causa ali no nosso ambiente realmente é bem legal e a depender da cena que a gente está vendo chega até ser impressionante. Então de fato esse é um diferencial bem legal se comparado aos outros modelos. Mas se por acaso você testar o Ambilight e por algum motivo não gostar, é importante dizer que vocês conseguem desligar completamente esse
esse recurso. Ou então, se vocês preferirem, também dá para deixar as luzes do Ambilight sempre numa cor fixa, sempre laranja, sempre amarelo, sempre branco, por exemplo, ou então em outras cores. E vocês conseguem inclusive controlar a saturação das cores do Ambilight e o brilho dessas luzes. E vale dizer que vocês inclusive conseguem dizer para a TV qual é a cor de fundo ali da sua parede, para dessa forma o Ambilight se adaptar certinho ali para a cor da sua parede. E o fato dessa TV estar utilizando a tecnologia de Ambilight dá a ela uma segunda vantagem, que é a seguinte: como eu já falei, esse modelo da Philips está utilizando um painel do tipo IPS, que é conhecido por ter um nível de preto mais acinzentado. No entanto, quando a gente liga o Ambilight, ele ilumina ali o nosso ambiente, a gente acaba perdendo um pouco a percepção sobre a real qualidade do nível de preto. Então o Ambilight, além de enfeitar ali o nosso ambiente, ele dá uma disfarçada nessa questão do nível de preto. E aproveitando que eu falei agora sobre o nível de preto, vale a pena comentar o seguinte: as TVs que eu tinha mencionado anteriormente, ou tinha a tecnologia de mini LED, ou a tecnologia de escurecimento local, que era o caso ali da televisão da LG. No entanto, esse modelo da Philips não tem nem a tecnologia de mini LED e nem a tecnologia de escurecimento local. No entanto, ela consegue fazer algo interessante. Ela consegue identificar a cena que ela está passando e ela consegue regular o brilho a depender de cada cena, para tornar a imagem mais agradável em relação a essa questão do nível de preto. E para essa questão ficar mais ilustrativa para vocês, quero que prestem atenção nessa imagem da televisão da Philips ali na direita, ao lado da Q70C da Samsung na esquerda. Nessa imagem podemos ver claramente que o nível de preto da Philips é mais acinzentado. Afinal de contas, ela está utilizando um painel do tipo IPS. No entanto, se eu deixasse a televisão parada nessa cena em torno de 5 a 10 segundos, a TV sozinha diminuía o brilho, deixando a imagem muito mais agradável visualmente, como vocês podem ver através dessa imagem. E durante os testes, vale a pena dizer que eu gostei bastante desse recurso, tá? Ele funcionava muito bem e conseguia regular certinho o brilho da televisão, deixando a imagem visualmente mais agradável nessa questão do nível de preto. E se por acaso você ainda por cima ligasse o Ambilight, ficava ainda melhor. E aproveitando que eu tinha comparado ela ao lado da Q70C, agora eu estou mostrando uma outra imagem para mostrar o ângulo de visão dela. E como a gente pode notar, essa televisão da Philips entrega um bom ângulo de visão, melhor, por exemplo, aí se comparado à Q70C da Samsung. Ainda sobre esse modelo da Philips, eu gostaria de elogiar o som dela, porque apesar de não ser a coisa assim, uau, mais incrível do mundo, ela entrega uma boa qualidade e que é bem superior, por exemplo, se comparado à TV da LG que eu tinha mencionado anteriormente para vocês, que no caso era a QNED 85T. E além disso, essa TV da Philips entrega pra gente suporte para Dolby Vision, Dolby Atmos, tem uma taxa de atualização de 120 Hz, tem 4 portas HDMI, sendo 2 delas 2.1, e entrega suporte para tecnologias como VRR e FreeSync. E um detalhe interessante é que essa TV é a mais barata da lista que eu mencionei até esse momento. Ela geralmente está custando ali na faixa dos R$3.000, mas lá no nosso grupo de ofertas, obviamente, ela já apareceu abaixo dos R$3.000, e vale a pena comentar que esse modelo da Philips é uma das pouquíssimas televisões do mercado que entrega tanto tecnologia por um valor inferior a R$3.000. E vale comentar que os tamanhos maiores dessa TV de vez em quando também aparecem em ofertas, e sempre que aparecem a gente está avisando vocês lá no nosso grupo. E antes de terminar esse vídeo aqui, eu queria mencionar rapidamente algumas outras sugestões de televisões, algumas sugestões mais baratas, porque tirando essa TV da Philips que eu acabei de mencionar, todas as outras estão acima dos R$3.000. E eu imagino que algumas pessoas que estão assistindo a esse vídeo talvez queiram economizar o máximo possível, sabe? Pagando ali R$2.000 e poucos, ou quem sabe até menos de R$2.000. Então agora eu vou mencionar rapidamente algumas televisões interessantes, mencionando algumas características rápidas sobre elas. A televisão da TCL C655, por exemplo, pode ser uma opção muito interessante para quem está procurando uma TV com uma qualidade de imagem e som acima da média e que também entrega mais tecnologias se comparado, por exemplo, às concorrentes da LG e Samsung na mesma faixa de preço. E essa televisão da TCL pode ser encontrada ali na faixa dos R$2.400 na versão de 55 polegadas, mas na versão de 50 polegadas pode ser encontrada por menos de R$2.000 lá no nosso grupo de ofertas. Outra dica são as televisões DU8000 e Q60D, ambas televisões da Samsung. E essas
duas televisões são um pouco mais caras se comparado a esse modelo da TCL que eu acabei de mencionar. No entanto, elas possuem a vantagem de entregar um sistema operacional que é mais rápido. E além disso, essas duas televisões entregam um suporte oficial para o aplicativo do Xbox, que para quem não conhece, é um aplicativo que permite que a gente jogue jogos de Xbox via internet sem a necessidade de precisar do console fisicamente. Então a gente faz tudo via internet, é basicamente um Netflix da vida. Só que em vez de assistir a filmes e séries, a gente joga jogos de videogames. No entanto, vale a pena mencionar que esse recurso em si não é gratuito, tá? Vocês precisam pagar uma mensalidade e além disso vocês precisam de um controle com suporte a Bluetooth para estar se conectando na TV. Mas mesmo assim é um diferencial muito interessante das televisões da Samsung, especialmente se a gente levar em consideração que esse mesmo aplicativo ainda não está disponível de forma oficial nas televisões concorrentes. A próxima dica é a televisão da LG, modelo QNED 80T, e eu estou mencionando ela aqui no vídeo, pois ela possui recurso de escurecimento local que tem como objetivo melhorar o nível de preto e contraste. Então na faixa de preço dela, ela entrega um nível de preto um pouco acima da média, mas não esperem muita coisa, tá pessoal? Se você realmente é mais exigente nessa questão de nível de preto, contraste, o ideal mesmo seria comprar uma TV mini LED ou então partir direto aí para uma televisão OLED, só que nesse caso em si seria mais caro. E falando sobre essa televisão da LG, que no caso é a QNED 80T, apesar de eu estar mencionando ela nesse final do vídeo, vale a pena dizer que a maioria das lojas estão vendendo acima dos R$3.000 no momento que eu estou gravando esse vídeo. No entanto, como no nosso grupo de ofertas já apareceu por menos de R$3.000, eu decidi mencionar ela aqui também. Mas enfim, pessoal, agora que eu apresentei essa lista completa para vocês, eu gostaria de fazer algumas considerações finais bem importantes. Como vocês repararam, aqui nesse vídeo eu não mencionei nenhuma televisão de tecnologia OLED, porque nesse vídeo aqui eu queria mencionar televisões que entregavam um bom custo-benefício, ou seja, valores atrativos e ao mesmo tempo uma qualidade boa, uma qualidade interessante que seja compatível ao preço. E por esse motivo eu não mencionei televisões de tecnologia OLED. No entanto, se você tiver, por exemplo, aí na faixa dos R$5.000 para gastar, se você tiver esse valor, eu diria que sim, vale a pena comprar uma televisão de tecnologia OLED, seja a OLED S90D da Samsung ou então a OLED C4 da LG, que geralmente estão custando na faixa desse preço, R$5.000, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E sobre esse preço que eu acabei de mencionar, vale a pena dizer que é referente aos modelos de 55 polegadas, porque se vocês quiserem comprar televisões OLEDs de 65 polegadas em diante, o preço já fica extremamente caro. Um outro ponto importante é o seguinte, aqui embaixo no campo da descrição eu vou deixar o link de alguns vídeos que a gente já fez com essas televisões, seja vídeo de primeiras impressões, análise ou comparações. Então se por acaso você ficou interessado em alguma dessas televisões e quiserem mais informações, recomendo que deem aí uma olhadinha nesses outros vídeos. E se por acaso vocês forem dar uma olhada aqui no campo da descrição, não esqueçam pessoal, aproveitem, dêem uma olhadinha, vejam se vocês já deram gostei aqui nesse vídeo, isso é extremamente importante para ajudar na manutenção do canal. Também dá uma olhada, vejam se vocês estão inscritos para não perderem os próximos vídeos. E mais uma vez lembrando pessoal, estamos se aproximando do final do ano, épocas de ofertas, com certeza vai aparecer muita televisão e outros produtos também com ótimas ofertas, e sempre que aparecer algo interessante, vamos estar avisando lá para vocês e é completamente de graça para entrar e participar. Então mais uma vez é só clicar aqui embaixo no campo da descrição ou no campo de comentários fixado para ser redirecionado ao nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, então aguardamos vocês lá. Mas enfim pessoal, então esse foi o vídeo, esperamos que vocês tenham gostado. Podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para complementar com qualquer informação, e se alguém aí já tiver uma das televisões que a gente mencionou aqui nesse vídeo, também pode ficar à vontade para falar o que você está achando da sua TV, seja com pontos positivos e negativos. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!